boa noite. Está começando mais uma Identidade, o seu programa de boas conversas. E olha, eu estou sempre aqui com você de segunda a sexta-feira às 11h30 da noite para trazer uma personalidade que vai te inspirar e deixar o seu coração cheio de paz e esperança, viu? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui novamente. E esta noite quem vai compartilhar esse espaço comigo é a Sheila Procópio. Hoje a Sheila é Personal Organizer, nome chique, né? Ela trabalha com organização pessoal e mentoria para pessoas desorganizadas. Mas você acha que para ela é mais fácil falar porque já nasceu com tudo em ordem? Muito pelo contrário, viu? A Sheila era a rainha da bagunça, mas ela mudou e hoje a gente vai saber tudo o que aconteceu. E para você ver, tudo tem jeito sim, viu? Conhece alguém que precisa ouvir a Sheila? Chama aí rapidinho essa pessoa para assistir o programa. Nós vamos para um rápido intervalo de 30 segundinhos e na sequência a Sheila vai estar aqui para te ensinar a transformar a sua vida através de um testemunho de organização. Eu volto já! Identidade de volta. Onde será que ficou guardada aquela blusa mesmo? Nossa, o encontro é amanhã? Como assim atrasada? Vai ter visita em casa? Preciso sair correndo, tirar tudo de vista e empurrar para o guarda-roupa. Será que eu ainda tenho aqueles panos de prato? Olha, se você se identificou com essas frases, talvez saiba como a Sheila se sentia antes de decidir mudar de vida. Ela realmente vivia ali uma ansiedade rodeada por bagunça e desordem no guarda-roupa, na casa e na agenda. E viveu assim durante muitos anos, até que hoje não só tem um ambiente mais aconchegante e organizado, como também se tornou personal organizer. Ou seja, ela trabalha ajudando outras pessoas a serem mais organizadas também. E agora que vamos saber o que aconteceu na vida da Sheila. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi, muito obrigada, eu agradeço. Viu? Quem te viu, quem te vê, né? Pois é, Era menina. mesmo a rainha da bagunça? Eu era. E olha, eu não falo com orgulho, porque eu sofria muito com esse título, mas realmente, por muitos anos, desde a infância, eu sempre sofri com a desorganização. Eu não sabia que isso tinha um nome, né? Mas atravessei sim, por muito tempo. E era não só a bagunça ali no quarto, na sala, na casa, mas também na vida, na agenda, nos compromissos? Existe uma frase que nós usamos na organização que é: como você faz uma coisa, você faz tudo, né? Então, realmente, eu era uma pessoa desorganizada com os meus compromissos, na minha casa, quando eu comecei a trabalhar também, nos meus estudos, não tinha um caderno organizado. Apesar de aprender, de estudar, eu sou uma pessoa que eu aprendo através da audição, então eu, ouvindo um professor explicar, eu aprendia, mas o meu caderno, por exemplo, não era um caderno organizado, né? Então, minha mãe era chamada na escola porque eu não fazia tarefa, porque eu não entregava trabalhos no prazo, enfim. Então, isso me acompanhou por muitos anos e eu realmente sofri muito com isso. E você já veio aqui a Novo Tempo, já participou de vários programas aqui ajudando outras pessoas a se organizarem, mas como que isso aconteceu com você? Quando que virou a chavinha e você falou, basta, eu preciso dar um jeito nisso? Com o nascimento da minha segunda filha, eu me vi muito perdida, porque nós mudamos de casa, tinha um bebê novo em casa, meu filho tinha apenas 2 anos e pouco, que era o meu filho mais velho. Meu esposo começou a vir almoçar em casa, a nossa rotina tinha mudado completamente, além da mudança da casa, né? E aquilo me incomodou muito, ver os meus filhos no meio da desordem, ver o meu filho no meio da bagunça. Eu não queria aquilo para eles. Eu não queria que eles vivessem como eu já tinha vivido por tantos anos. Então eu conversei com a minha irmã e falei com ela, falei, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso melhorar isso. Eu quero melhorar, mas eu não sabia como melhorar. E na terapia eu descobri que existia um profissional que ia até a sua casa e organizava a sua casa. Até então eu nunca tinha escutado falar sobre personal organizer, né? Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fui pesquisar. No início eu queria apenas que esse profissional fosse até a minha casa, eu queria contratá-lo, porque eu queria a minha casa toda organizada. Mas a minha irmã falou, olha, vai ter um treinamento na igreja adventista ali da Sé, né, do centro ali de São Paulo da Liberdade, onde vai ter uma personal organizer que ela vai ensinar sobre organização. Eu falei, eu quero ir. E a gente foi num domingo. Quando eu entrei na sala, a palestrante que estava falando, ela falou assim, olha, e você que nasceu desorganizada, não precisa morrer desorganizada.
Aí eu falei que eu peguei aquilo para mim, né? E eu falei, não, então realmente tem jeito. E ali ela ensinou técnicas, coisas muito simples, como dobrar um pano de prato e ganhar mais espaço na sua gaveta, como organizar a despensa até reaproveitando potes. Eu saí dali, cheguei na minha casa e apliquei tudo o que eu tinha aprendido. Olha só. Né? E funcionou. Né? E a organização que você trabalha não é só nesse sentido também de casa, né? Como você falou no início, que tem aí uma máxima envolvida nos personal organizers, é inclusive emocional. O exterior reflete o interior. Se a gente está com a casa bagunçada, o quarto bagunçado, a cozinha, sinal de que tem bagunça dentro da gente? Isso realmente faz muito sentido. O nosso exterior reflete muito o nosso interior. Se uma pessoa está passando por depressão, ou ela está simplesmente deprimida, né, está passando por um momento, o luto, mudanças repentinas na vida, né, o nascimento de um filho, ou perder um emprego, ou está fazendo faculdade, mudança de emprego, tudo isso pode gerar várias emoções, né, diferentes, e você acaba externando isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, até mesmo dentro do seu carro. Existem pessoas que a gente entra dentro do carro, é aquele carro todo desordenado, um carro bagunçado, e muitas vezes a pessoa está externando isso, né, ela está externando realmente o sentimento que ela está naquele momento. E acaba ajudando a pessoa de outras maneiras também, né? De uma maneira mais completa, não só ali na organização em si, onde colocar cada coisa, mas ajeitar a vida da pessoa, né? Você disse que ouviu uma frase impactante naquele domingo quando você foi, e acredito que você leva ela para a sua vida e para quem você ajuda hoje. Com certeza. Eu sempre falo também para as pessoas que se eu tive jeito, qualquer Todo mundo pessoa tem. Ó, tem esperança para mim aí. Tem esperança. Porque, assim, eu não me via uma pessoa organizada. Eu tinha... depois, assim, com a terapia e com alguns testes, fazendo, né, o acompanhamento, eu descobri que eu sofria de desorganização crônica. A desorganização crônica, basicamente, é quando a pessoa se mantém desorganizada por um longo período de tempo. Então, assim, é uma pessoa que, de repente, na sua casa você está desorganizado, às vezes no seu trabalho. Tem pessoas que conseguem se manter organizado no trabalho e não conseguem se manter organizado em casa. Mas, por um longo período de tempo, essa pessoa não consegue se organizar, né? Então, ela se torna uma pessoa cronicamente desorganizada, que era o meu caso. Ela não é uma patologia, mas ela pode levar a patologias, como depressão, como crise de ansiedade, né? E até mesmo uma pessoa em situação de acúmulo. Porque quando você está desorganizado e você começa a se sentir frustrado, porque você começa uma atividade e você não termina, você tem um projeto para entregar e não consegue entregar no prazo, você está sempre atrasado, né? Você está sempre apagando incêndios durante o seu dia todo. E isso gera um cansaço físico e mental, né? Um esgotamento mesmo. Então a pessoa não sabe nem por onde ali começar. E o que é perigoso é se tornar uma patologia depois no futuro. Então é importante, sim, olharmos os nossos filhos. Tem aquela bagunça sazonal, a criança precisa fazer bagunça, não é que tem que ser aquela criança, né, criada dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário, a criança aprende com o lúdico, enquanto ela brinca, enquanto ela bagunça, mas depois da brincadeira tem a ordem. Então os brinquedos precisam voltar para o local, ou para uma caixinha, ou para a prateleira, enfim. Então, fazer essa sequência e trabalhar. E quando a criança apresenta muita dificuldade, nesse caso, como era o meu caso, aí é interessante procurar ajuda. Você mencionou aí da pessoa ser acumuladora, né? Eu, às vezes, assisto aqueles programas nos canais de fora, que tem até um programa chamado Acumuladores, e meu marido brinca comigo e fala, você é muito acumuladora, tem muita coisa, e roupa mesmo, muita roupa no guarda-roupa, e ele fala que eu sou acumuladora, eu falo assim, não é, eu tenho preguiça de abrir o guarda-roupa e fazer aquela limpeza que a gente precisa, né? Tirar o que não serve mais, doar, enfim. Porque a gente acaba sendo vítima ali do consumismo, a gente compra, e o guarda-roupa tem o mesmo tamanho. Como é que vai caber as que a gente tem com as que a gente comprou se a gente não fizer essa limpeza, essa reciclagem, não é mesmo? Olha, Gabi, você usou um termo que eu costumo usar com as minhas alunas. Eu ouço muito uma palavra que eu sou procrastinadora. Eu sempre deixo para depois, eu sei que tem que fazer, mas eu deixo para depois. Então eu chamo assim a atenção delas perguntando, você é procrastinadora ou você está com preguiça, né? Sim. Porque às vezes tem diferença, né? A procrastinação, você às vezes nem percebe, a preguiça é algo intencional. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E, de fato, quando a gente chega, que a gente consegue determinar ali o espaço, que a gente abre, é muito importante a gente fazer alguns jogos com a gente, quando a gente tem essa dificuldade. Entrou uma peça, tire uma peça, né? Determine um dia no mês, por exemplo, para fazer o descarte, tirar aquilo que você não utiliza mais. Usando algumas estratégias para que você consiga manter esse ambiente organizado, né? Sim. Mas, Sheila, esse foi um processo que levou um tempo, né? Sim.
você começou a implementar isso na sua vida e quando você começou a trabalhar de fato com isso e a ser usada aí por Deus para ajudar tantas outras pessoas? Eu vim com a minha vida desorganizada até 2010, foi quando eu comecei a fazer terapia, foi quando eu assisti a palestra e tive essa mudança. E aí eu comecei a pesquisar muito, comecei a estudar, fiz curso fora do Brasil para trabalhar com até então nós falávamos acumuladores, hoje a gente fala pessoa em situação de acúmulo. O acúmulo, ele é uma doença, é uma patologia. E às vezes só o personal organizer não vai dar jeito. Então precisa sim de ser acompanhado, de ter acompanhamento médico e às vezes até medicamentoso também, para que ajude essa pessoa nesse processo. No meu caso, eu tomei até o medicamento por um tempo, para me ajudar a estabilizar emocionalmente, principalmente que eu não estava bem. E dali então eu comecei esse processo de desapego. Eram mais de 80 bolsas. Nossa. Era um número absurdo de sapato, acho que mais de 300 pares. E a gente que é mulher muitas gosta roupas, desses dois itens em especial, né? Então, bolsas, sapatos. E eu tive um sobrepeso, né? Eu ganhei muito peso durante as minhas gestações. Eram roupas que não me serviam mais, que não faziam sentido nem para quem eu era naquele momento mais, sabe? E às vezes estava ali dentro do meu armário, guardado dentro do meu guarda-roupa. E aí o que é importante isso? É a gente olhar, ver o que faz sentido para você, o que não faz mais e a gente conseguir desapegar, doar, vender, enfim, abrir espaço. Quando foi em 2014, meu esposo, que era um atendedor ali da nossa casa, ele perdeu o emprego. E aí eu já tinha empresa aberta, mas eu não trabalhava com aquele afinco. Eu não levava a minha empresa tão a sério ainda. Cuidava mais dos filhos Isso, ali, né? estava ali. E aí, em 2014, quando ele perdeu o emprego, eu precisei decidir. Ou eu voltava para a sala de aula, né, que eu sou professora, ou eu fazia minha empresa ali ir para frente. E foi então que eu decidi, com o apoio dele, a trabalhar e dentro da organização mesmo. Nessa mesma época, eu não sabia nada sobre administração. E ele falava muito assim, é muito importante que você conheça a sua empresa. É importante você se preparar para isso. Eu não tinha condições financeiras para bancar um curso naquele momento. Eu entrei na internet, tinha um curso gratuito com uma jornalista e, enfim, com uma empresa, né, uma multinacional, que eles estavam patrocinando esse curso. Eu fiz esse curso. No final do curso, era um curso online, por um mês mais ou menos. No final desse curso eu recebi um e-mail convidando quem tinha terminado o curso podia tentar ser selecionada. Olha como aí 10 alunas ali em destaque para poder receber toda uma mentoria sobre empreendedorismo e tal. Eu fiz. Entre 50 mulheres eu fiquei escolhida, 50 mil mulheres. Olha, 50 mil mulheres. 50 mil mulheres, ao redor de todo o Brasil, né? Então tinha mulheres, as 10 eram de vários estados, né? De São Paulo, Minas, do Sul. E entre essas 10 mulheres eu ganhei o prêmio na época. Parabéns. Vou pedir para você segurar aí para a gente continuar essa história no próximo bloco. A gente tem que fazer um breve intervalo agora, mas continue com a gente porque a história da Sheila é surpreendente e vai ajudar a mim e a você aí a sermos mais organizados na vida. Eu volto já. Identidade de volta hoje com a Sheila Procópio, que é personal organizer, dando aqui contando a história de vida dela, que ela era bagunceira e virou uma pessoa organizada que trabalha com isso agora. Sheila, você estava falando aqui para mim que ganhou um prêmio em 2015, né? O prêmio Unilever, o Brilhante. Isso. E depois veio outro. O que significou esse prêmio e o que tem significado para sua vida? Esse prêmio me abriu portas. Em primeiro lugar, ele me preparou, né? Era uma equipe muito completa. Eu tive oportunidade de trabalhar com equipe de marketing e de gestão de uma das maiores empresas do mundo e eu tive essa oportunidade, né, de aprender muito com eles. E isso me deu, assim, força para continuar com a minha empresa e ter outras ideias. Então, eles me ajudaram, por exemplo, a mudar o nome da minha empresa, que na época era Key House, porque eu pensava assim, que casa, né? Algo relacionado a isso. E elas achavam que meu nome era um nome forte, e por eu estar em São Paulo, então eu poderia usar o SP, que é de Sheila Procópio, para SP também em São Paulo. E eles me fizeram ver com outros olhos a minha empresa. E ali eu comecei a trabalhar, pude fazer mentorias, aprendi a fazer palestras online, então foi muito bom para mim. E curioso que você começou com um curso gratuito na internet, porque na ocasião você não tinha condições, não tinha né? condições. E eu quero aproveitar esse gancho para trazer aqui para o telespectador uma dica importante, uma revista especial aqui, um estudo sobre finanças, viu, gente?
Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você é dessa pessoa que não está podendo pagar um curso normalmente agora, tem vários outros cursos na internet gratuitos de várias áreas de formação, mas você precisa saber organizar o seu dinheiro, planejar financeiramente a sua vida também. E esse guia de estudo pode te trazer esse aprendizado. Se você tem interesse, é só escrever aqui no WhatsApp 12982440077 ou ligar para o 12 21 27 31 21, esse fixo em horário comercial, tá bom? A gente vai fazer um breve cadastro, seus dados serão mantidos em sigilos aqui na Novo Tempo, para que esse material aqui, com essa informação sobre educação financeira, chegue gratuitamente aí na sua casa, combinado? Agora, Sheila, você trabalha com isso hoje, né? Passou a ser a sua nova profissão, Sim. não mais como pedagoga, né? Depois já de um tempo, o marido tinha perdido o emprego, como você mencionou, e aí você decolou com a sua empresa. Exatamente. Eu comecei primeiro, em princípio, somente com a organização residencial e mudanças, mas depois eu comecei a ver a necessidade, que isso, como empreendedora, isso é algo que acendeu em mim, necessidades, por exemplo, como uma pessoa surda chega numa loja para comprar um produto organizador. Então, eu desenvolvi um curso para surdos, né, para donas de casas surdas. Nós demos no Instituto Gênesis, ali no centro de São Paulo. Depois, para idosos, eu fiquei pensando como organizar a casa para um idoso, como organizar a casa para uma criança, e assim por diante. Então, eu fui desenvolvendo vários nichos dentro da organização. E como eu precisava falar sobre isso na pandemia, por exemplo, que meu trabalho era muito físico, né? Eu ia até as pessoas, até a casa, até as empresas. Durante a pandemia, eu desenvolvi os cursos online. Então, aí sim, eu pude atingir vários lugares do mundo. Hoje, eu tenho alunas ao redor do mundo todo. Como tantas outras empreendedoras, precisou se reinventar naquele momento, Naquele né, que momento a gente ficou ali. isolado. Agora, eu tenho anotado aqui, você tem várias mentorias, né? Processo 21, Fazendo da Casa um Lar, Ordena Kids, Virtuosamente Organizada, Envelhecendo com Graça, por segmentos, como você mencionou, né? Qual dessas mentorias tem sido aí tem tido um alcance maior? Como é que tem sido o feedback, né, esse retorno de quem faz as suas mentorias? O processo 21, eu idealizei pensando assim, num processo mesmo, num passo a passo para uma pessoa que, assim como eu, era extremamente desorganizada, por onde começar. Então, eu desenvolvi 21 passos para que essa pessoa se torne uma pessoa mais organizada. 21 dias é um mínimo que uma pessoa para tornar um novo hábito. Então, eu fico junto com essas pessoas online por 21 dias. E esses grupos, eles cresceram muito. Então, eu comecei com um grupo aqui em São Paulo, com 46 alunas. Depois, nós já fizemos outros grupos muito maiores, com 80, 100 e poucas alunas. E eu tive alunas ao redor do mundo, até mesmo no Japão. Então, a Igreja Adventista lá do Japão, né, eles me chamaram para fazer essa capacitação com as mulheres. E era uma loucura, porque o horário que elas estavam chegando em casa era 4 horas da tarde lá, eu 4 horas da manhã aqui. Mas a gente conseguiu fazer, né, essa mentoria. E eu acho que o processo 21 é o que eu é o que eu mais trabalhei ao redor do mundo mesmo. Que está mais conhecido. Isso, né? É o que ficou mais conhecido. Foram muitas Sheila, turmas. A Sheila, gente, é membro da Igreja Adventista, por isso que ela mencionou que a igreja chamou ela para fazer palestras. Então, se você é de alguma igreja, quer convidar a Sheila para fazer uma palestra aí na sua região, ela está à disposição, mas não só para igrejas, viu? Para empresas também. Porque, como a gente mencionou aqui na conversa, a organização está envolvida não só dentro da nossa casa, mas no trabalho também. Então, a gente vai ter uma pessoa mais organizada na vida como um todo. Então, a Sheila está aí à disposição. Aqui mesmo eu já estive aqui com equipes, com algumas equipes falando sobre organização, porque é muito importante, né, no nosso dia a dia. A organização, ela ajuda na nossa produtividade, no nosso relaxamento mesmo. Você fica mais tranquilo quando as coisas estão organizadas. Você não fica apagando incêndio o tempo todo ou tentando, né, resolver as coisas de qualquer forma. Estar organizado é estar sempre um passo à frente. E isso te traz tranquilidade na sua vida financeira, na sua vida familiar, né? E, enfim, no seu dia a dia mesmo. Agora, a gente não precisa exatamente falar de valores, mas eu queria saber, né? Personal organizer, é um profissional extremamente caro? A gente consegue colocar isso dentro da nossa vida? Uma mentoria tem um preço acessível, não tem? Fala um pouquinho sobre isso para ver se a gente consegue chegar na casa de todos os brasileiros. Eu pensei, assim, muitas maneiras de ajudar as pessoas com a questão da desorganização, incluindo essa questão financeira. Hoje em dia, nós já temos uma aceitação muito melhor, mas quando eu comecei ainda tinha uma certa restrição, era muito confundido
por se tratar de um trabalho doméstico também, como uma empregada doméstica, então tinha, né, uma diferença muito grande de valores, né? De repente uma limpeza de casa com uma empregada doméstica saía por R$ 180, 150, e a gente já cobrava R$ 1.200 uma diária, né, de 6 horas, 8 horas de trabalho. Então tinha essa discrepância, mas hoje não, a aceitação já é muito melhor. Com a questão das mentorias também, além da facilidade para pagar com cartão de crédito, a gente tenta ajudar de todas as maneiras, né? E a mentoria, a gente pode fazer a mentoria de uma semana, a mentoria de 2 semanas, de um mês, que eu sempre aconselho fazer a de um mês, porque a gente consegue trabalhar as 4 semanas, então a gente fecha esse ciclo, é bem importante. Mas o que é mais legal é a gente ver o resultado, né? Porque mesmo sendo online, às vezes pelo celular ou pelo computador, a gente vê a diferença, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que você fazer a vida da pessoa melhor dá uma satisfação pessoal, né? Você fala assim, puxa, eu já passei por isso hoje eu estou proporcionando isso para alguém, é uma satisfação, né? É uma satisfação muito grande, porque eu entendo a dor da pessoa nesse sentido de quanto a desordem impacta a sua vida negativamente. Eu me sentia muito incapaz por muitas coisas, eu tinha vergonha de receber uma pessoa na minha casa, se ela, né, porque muitas vezes a casa tá desordenada, não é um ambiente agradável para receber as pessoas. Eu tinha frases prontas, sabe? Minha mãe tinha essa preocupação. Minha mãe era uma pessoa extremamente limpa e organizada. Então ela falava, ai, mas uma pessoa chegar aqui na sua casa, como é que vai ser? Eu falava, olha, a pessoa tem que vir para me visitar. Sim. Se for para olhar minha casa, não precisa de nem tomar conhecimento. Ou então eu falava, olha, eu encontro o que eu estou procurando na minha bagunça. Então eram frases muito prontas ali, né, que eu já ficava meio armada para me defender, mas na verdade, uma casa organizada é muito gostoso para quem está dentro, para quem mora, não só para você receber as pessoas, mas para você, para sua família, para o seu bem-estar. É verdade. Agora, a mudança muitas vezes traz essa estranheza, né, do início. E você comentou um pouco isso. É difícil a gente conseguir implementar. Muita gente chegou a olhar torto, assim, a fazer comentários que pudessem te desanimar, a de repente mudar de profissão ou não. Como é que foi esse Eu início? tive de pessoas muito próximas, inclusive. Eu ouvi de algumas pessoas assim, olha, mas uma pessoa negra aqui no Brasil, trabalhando com serviço de casa, você vai ser considerada uma empregada de luxo, né? Eu tive outras pessoas falando, mas você vai começar mais esse curso? Você já fez tantos outros e você não termina? Mais um que você vai começar? Desacreditando, né, do seu potencial. Totalmente. Eu tive uma prima que veio de Minas para olhar o meu armário. Ela falou assim, não, eu quero olhar o seu guarda-roupa, Ela chegou na minha casa de surpresa para olhar o meu guarda-roupa, se realmente estava organizado, né? Porque quem me conhecia sabia o quanto eu era desorganizada. Não acreditava muito na mudança. E aí, quando você consegue abrir uma gaveta simples, né? Uma coisa simples, mas que está ordenada e você se sente à vontade para fazer aquilo ali, ou para qualquer pessoa fazer, que é uma outra coisa na organização, qualquer pessoa encontra qualquer coisa na sua casa. Né? Então, às vezes, só com uma dica, eu lembro quando eu fiquei internada com um problema de saúde, e foi assim, às pressas, eu cheguei para minha sogra, estava na minha casa, eu liguei e falei, olha, o Elias está indo aí buscar minhas coisas, minha toalha está em tal lugar, minha roupa está assim, os itens de higiene está assim. Quando eu tive alta, que eu voltei, ela falou assim, olha, eu fiquei impressionada com a sua organização, né? Porque como você sabia onde estava tudo, cada coisa. E ela que não era ali do seu ambiente, do dia a dia, conseguiu achar. Encontrar. Então, não é que você fica metódico, mas fica fácil. A organização, ela traz essa facilidade para o seu dia a dia. Então, você abrir um armário, você saber onde estão seus vestidos, igual você disse que tem uma grande quantidade de roupa, mas quando isso não te torna produtiva, porque às vezes você quer aquela determinada blusa branca com florzinhas amarelas, e aí você tem que revirar todo o armário para você encontrar, né? E a organização, ela te traz essa praticidade. É verdade. Inclusive, eu até brinquei aqui com a Sheila, enquanto ela estava ali no camarim, falei, vou levar você para minha casa, porque eu preciso mesmo. Esses dias eu estava prestes a fazer uma viagem e não achei um maiô que eu queria colocar na mala. Não estava no meu guarda-roupa, não estava na roupa para passar, não estava. Falei, gente, onde eu enfiei isso? Tamanha desorganização, né? Então, e às Mas vezes esse programa foi um presente para mim aqui. A organização, ela vem por conta do excesso, Gabi. Normalmente, e uma frase que eu gostaria de deixar para as pessoas em casa, a desorganização, ela te paralisa. Ela não te deixa dar o passo à frente, e isso não é só por conta da bagunça ali externa, não. Às vezes, como nós falamos da questão emocional, às vezes a bagunça da casa, às vezes a bagunça no seu trabalho, ela não te deixa você concretizar os seus sonhos, né? Porque às vezes uma bagunça financeira, você não consegue ali... É verdade, administrar os seus planos. Então, quando a gente pensa na organização, não pensa como um fardo, pensa como algo libertador, né? Que vai te tornar aí muito mais livre.
E se você quer também ter essa liberdade que a Sheila comentou aqui, a Sheila está à disposição, aí na tela aparecem as redes sociais para que você possa fazer contato com ela. Muito obrigada pela sua participação, esse presente aqui para mim, viu, que eu vou repensar os meus hábitos também. Foi um prazer muito grande, eu agradeço muito. Muito obrigada. O Identidade fica por aqui, gente. Amanhã tem outra boa conversa por aqui. Sempre fique ligado nas nossas redes sociais e compartilhe, inclusive, esse programa para que outras pessoas possam ser abençoadas também com as dicas da Sheila e serem organizadas na vida como um todo, viu? Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.